Então, meus irmãos, estamos iniciando mais um programa Estudos Bíblicos Avançados e hoje iremos falar sobre a família de Deus. No vídeo anterior, nós falamos sobre a família Projeto de Deus. Deus, ele valoriza tanto a família que a tomou para ilustrar o seu relacionamento com a igreja. Deus, ele é o nosso Pai e ele, como um pai, ele é o exemplo supremo de paternidade. Nós iremos citar algumas de suas características como um pai celestial. A primeira característica que a Bíblia ela nos informa acerca de Deus como um pai celestial, que ele é um pai cuidadoso e provedor, que jamais falha. Em Mateus capítulo 6, versículo 8, a Bíblia vai nos mostrar esse exemplo de Deus como um pai cuidadoso e provedor para com seus filhos. Diz assim a palavra do Senhor: não vos assemelheis a ele, pois o vosso Pai sabe que necessitais antes de lhe pedirdes. Então ele sabe, ele cuida de nós. Irmão Elan, qual é outra característica de Deus como um Pai celestial? A outra característica que nós encontramos, amados, é Deus como um Pai amoroso. E como um Pai amoroso, ele está disposto a nos amar e nos instruir de todas as maneiras possíveis. Como também ele está preocupado muito mais que com a nossa salvação. E por isso que nós vamos encontrar um texto bíblico lá, registrado no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 3, versículo 16, onde diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eis aí a preocupação de Deus com a humanidade, demonstrando seu amor tamanho e tão grande que o evangelista não conseguiu assim explicar o tamanho desse amor. Qual outra característica, irmão Gilmar? Outra característica que a Bíblia ela nos mostra é que Deus é um pai que disciplina. Lógico, quando o filho erra, ele disciplina. Em Hebreus capítulo 12, versículos 5 e 6 e 5 vai dizer assim: e já vos esqueceste da exortação que vos admoesta como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaie quando por ele for repreendido. Aí vem o versículo 6, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo o que recebe por filho. Qual é a outra característica que a Bíblia nos informa a Deus como um Pai celestial? Bom, a outra característica é ele ser um Pai perdoador. Então, como um Pai perdoador, a Bíblia dá um fundamento bastante claro a respeito de Deus perdoar a cada um dos seres humanos. Nós iremos encontrar na primeira epístola de João, no seu capítulo 1, no seu versículo de número 9, a Bíblia diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus, como um Pai perdoador, está pronto para nos perdoar se confessarmos os nossos pecados a Ele. E qual a outra característica, irmão Gilmar? Ele é um Pai conciliador. E olha aqui a palavra, meu irmão, meu amigo, que está assistindo esse vídeo, significa, a palavra conciliar significa fazer as pazes. Olha aqui Tiago, no seu capítulo 4, versículo 4, ele vai dizer acerca do ser humano que de fato não reconhece Deus como um pai e possivelmente não entende essa característica. Tiago ele vai dizer assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E quando é, irmão Erlan, que o homem deixa de ser inimigo de Deus e passa a ser seu filho? A partir do momento que ele recebe a Cristo. A partir do momento que ele recebe a Cristo, ele passa a ser considerado filho de Deus. Então, a Bíblia vai registrar lá em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, é necessário o ser humano receber a Cristo como seu Salvador. E qual é a outra base bíblica para explicar isso, Gilmar? Ou seja, o homem confessa a Cristo, crê nele pela fé, Deus se reconcilia com ele, ele faz as pazes com Deus e agora ele
passa a fazer parte da família de Deus. Outra característica que a Bíblia vai mostrar que uma pessoa de fato está na família de Deus, é filho de Deus, quando ela é guiada pelo Espírito de Deus. Porque Paulo ele vai dizer no livro de Romanos, no seu capítulo 8, versículo 14, ele vai dizer assim, que porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. E qual é a outra base que nós temos, irmão Elan, para comprovar isso? Bom, uma outra base que a Bíblia ela destaca está registrado lá em 1 João 3,10. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Então é necessário que o homem venha praticar a justiça para ele ser considerado filho de Deus e como também amar o seu irmão para também ser considerado filho de Deus. Qual outra característica do ser humano necessita para ser considerado filho de Deus, irmão Mário? Precisa, como você já falou, crer como Abraão ele creu, porque Paulo ele vai dizer uma coisa que para o amigo que está assistindo pode até ele se ofender, mas não é, porque às vezes as pessoas dizem, todos nós somos filhos de Deus. Paulo vai escrever no livro de Romanos, capítulo 9, versículo 8, ele vai dizer a seguinte palavra: noutras palavras, não são os filhos naturais que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa, que é considerado descendência de Abraão, ou seja, aqueles que creem na mesma proporção que Abraão creu, foi imputado por justiça, esses são de fato considerados filhos de Deus. Verdade. E a Bíblia ela vai nos mostrar isso. Então, meu amigo, você quer fazer parte da família de Deus? Você precisa crer na obra redentora de Cristo. Você precisa abraçar. Deus é o maior interessado que você faça parte da sua família. Como prova disso, ele fez o quê? Em relação à humanidade, para dar maior prova que ele tem interesse que você, meu amigo, minha amiga, faça parte da sua família. Qual é, meu irmão Erlan? A primeira coisa que ele fez foi oferecer o seu filho para que morresse e derramasse o seu sangue na cruz do Calvário, para que toda a humanidade fosse salva por ele. E ele não tem interesse que ninguém se perca, mas que todo homem venha se salvar. E ele mesmo disse em sua palavra que ele veio buscar e salvar todo aquele que se havia perdido, para que esta pessoa, este indivíduo, venha fazer parte de sua família, de seu reino. E outra coisa, ser filho de Deus é um privilégio que todo homem e toda mulher tem ao confessar a Cristo como o Senhor da sua vida. Porque a própria Bíblia ela vai nos mostrar, na primeira epístola de João, no seu capítulo 3, versículo 1, da seguinte maneira: vejamos como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo, ao que diz a Bíblia, por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. E qual é o privilégio que a Bíblia vai nos mostrar, irmão Relan? Que quando a pessoa de fato é filho de Deus pela fé em Cristo Jesus, o que é que vai acontecer com essa pessoa quando Cristo vier? Vai acontecer o que mais nós cristãos esperamos, o que mais almejamos, que é o regresso dele e a nossa partida desta terra, para que venhamos assentar-se com ele à mesa que já está preparada para nós, para morarmos nas mansões celestiais, como ele mesmo falou que estava já preparado para cada um de nós. Observe que na mesma epístola de João capítulo 13, versículo 2, ele vai dizer: dessa forma sabemos que somos filhos de Deus, e não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhante a ele, porque assim como é, o veremos, para se cumprir aquilo que você falou. Então, meu amigo, minha amiga, não perca tempo, faça parte da família de Deus, confesse a Cristo como o Senhor da sua vida. Deus ele quer ingressar você na sua família, mas só depende de você. Hoje é a oportunidade que Deus te dá. Abrace ela, vá até ou procure uma igreja evangélica mais perto da sua residência e passe a servir a Cristo Jesus. Porque Deus, ele é o maior interessado em ingressar você
na sua família. Venha fazer parte da família de Deus.